E vitória de campeão contra o Corinthians que está escancarando o abismo que existe entre Flamengo e o Corinthians. Eu vou explicar isso no vídeo de hoje. Além disso, tem os corintianos chorando por um lance ali do lateral no segundo gol do Flamengo, mas parece que eles não viram o restante do jogo e nem esse lance especificamente. Não acho que eles têm razão não, a gente vai discutir no vídeo de hoje. E tem também informação sobre negociação de Flamengo e Richarlison Pombo podendo chegar no fim do ano. Eu vou trazer os detalhes aí e as possibilidades desse negócio. Tem atacante do Flamengo podendo sair para a Premier League ou campeonato italiano por um valor absurdo, aí pode chegar a 150 milhões de reais. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha do Flamengo que, depois dessa vitória de campeão contra o Corinthians, é claro, a gente tem que levar em conta que não foi uma grande partida, mas o mais importante é a vitória, principalmente com as circunstâncias aí da rodada. A gente vai trazer os detalhes aí de como tá a tabela agora. O Flamengo teve uma grande vitória contra o Corinthians, já retornou ao Rio de Janeiro e hoje folga. Folga hoje, retorna na terça-feira, treina na terça, quarta, para jogar na quinta-feira contra o Cruzeiro. Uma outra final que pode até sacramentar aí o Cruzeiro fora da briga pelo título. Se o Flamengo vencer, ele pode abrir aí, vai abrir 7 pontos para o Cruzeiro com um jogo a menos do que o Cruzeiro ainda, então é um jogo importantíssimo na quinta-feira. Depois, no outro fim de semana, o Flamengo enfrenta o Bahia às 6h30 da tarde. O jogo contra o Cruzeiro é 8h30 da noite, então essa é a agenda da semana aí do Mengão. Vamos falar aqui os destaques agora dessa partida contra o Flamengo. Por que eu tô dizendo que teve esse abismo entre Flamengo e Corinthians? Por que ficou tão escancarado nessa partida? Por quê? O Flamengo num jogo que ele jogou muito mal, um dos piores jogos do Flamengo no ano, e o Corinthians jogou tudo que sabe mais um pouco, uma das melhores partidas do Corinthians no ano. O Flamengo venceu. Ou seja, é uma diferença absurda, porque o Flamengo jogando quase nada e o Corinthians jogando acima do que pode, do que normalmente joga, mesmo assim o Flamengo sai com a vitória e abre 4 pontos do segundo lugar com um jogo a mais, abre 5 do Palmeiras e está se consolidando cada vez mais na liderança do campeonato. O Flamengo jogou uma partida muito abaixo, o Corinthians jogou tudo que sabe, mesmo assim o Flamengo venceu. Arbitragem, aí é um ponto à parte aí, porque que arbitragem péssima do Wilton Pereira, ele invertendo muita coisa, deixou de dar um escanteio ali pro Flamengo, dando amarelo pra cacete pro Flamengo no segundo tempo, tudo era amarelo pro Flamengo, porque ele faz com que os jogadores acabem não dando tanta intensidade de marcação quando já tem amarelo. Para o Corinthians, foi um ou outro amarelo quando era falta dura realmente, mas para o Flamengo, a partir daquele momento do segundo tempo, tudo era amarelo. O Alexandre entrou, fez uma falta normalíssima de jogo, tomou amarelo. E aí em diante, praticamente qualquer falta que o Flamengo fazia era cartão amarelo. Arbitragem tendenciosa, e aí não digo nem que seja a favor do Corinthians, é a favor do campeonato ter mais equilíbrio. Então ele tentou evitar a vitória do Flamengo a qualquer custo e não conseguiu. Os corintianos estão chorando de uma forma absurda e vergonhosa pelo segundo gol do Luiz Araújo por conta da lateral ali que eles dizem que deveria ser lateral para o Corinthians. Primeiro, que aquele lance é um lance que mesmo você vendo 500 replays, você não chega a uma conclusão muito clara. Segundo,
Mesmo que chegasse a uma conclusão clara, não existe VAR em lateral. Mas se a gente for olhar o detalhe do lance, aquele frame a frame, tá claro que o último toque é do Gustavo Henrique e os corintianos chorando mesmo assim. Estão indo na onda do Yuri Alberto, chorando também. Porque Yuri Alberto foi tentar cavar para um dos maiores pegadores de pênalti do mundo, que é o Rossi. E aí chorou depois. Fez o gol, aí chorou, mas depois não conseguiu vencer. Então, Yuri Alberto, pode continuar chorando junto com o Corinthians, junto com sua torcida, porque o Flamengo venceu, é o líder. Outro que tá chorando é o Abel Ferreira, a gente vai falar já já também. Mas vamos falar aqui uns destaques individuais. Para mim, Rossi, absurdo na partida. Nas possibilidades que ele teve ali de defender, ele fez ótimas defesas. Inclusive saída de bola, em alguns momentos ali ele foi bem. Isso é um ponto que a gente sempre fala aqui, que é um ponto de atenção pro Rossi, que ele tem dificuldade nessas saídas do gol. Foi bem na partida de ontem. Quando vai bem, a gente tem que falar também. E é claro, nos pênaltis o Rossi é um monstro. Deu um pouquinho de sorte, porque o Yuri Alberto acabou cavando, subestimou, fez a defesa. Agora, o cara que eu quero destacar como o melhor da partida de ontem é o Carrascal, que fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo até agora. Se movimentou numa posição até um pouquinho diferente do que ele faz. Ele, quando jogava de ponta lá na Rússia, ou no River, ou qualquer outro time que ele passou, era sempre pela esquerda. Ele jogou como aquele meia ali aberto pela direita, ponta direita, mas também ajudando muito na marcação. Muita habilidade, muita técnica, o Carrascal mostrando aí a que veio. Grande partida dele. E eu quero ouvir de vocês aqui qual é o jogador que você destaca como o melhor da partida. Outro que entrou muito bem foi o Plata, demonstrou, tá muito atento à partida naquele lance do segundo gol, que a bola saiu, já bateu o lateral rápido, já iniciou a jogada, o Carrascal deu assistência pro Luiz Araújo fazer o gol. O Luiz Araújo entrou bem também, lá pela esquerda no finalzinho. Então, muito boas as entradas desses jogadores. O Carrascal jogou desde o início, mas muito bem aí esses jogadores que eu citei. Temos alguns pontos negativos aí para essa partida. O primeiro que eu destaco aqui é o Bruno Henrique, que continua tendo uma sequência de jogos com dificuldades técnicas básicas, até de dominar a bola, e continua sendo uma preferência em relação ao Wallace Yan, e eu não consigo entender. O Wallace Yan, para mim, tem mais habilidade dentro da área, tem mais características de centroavante, apesar da posição original dele a jogar um pouquinho mais aberto, como o Bruno Henrique é também. O Bruno Henrique não sabe jogar de centroavante. O Wallace Yan deveria, na minha opinião, estar ali. Inclusive, ele tem a característica de jogar marcando pressão, que é o que o Felipe Luiz argumenta para colocar o Bruno Henrique, mas o Wallace Yan segue sem muitas oportunidades nos últimos jogos. Léo Pereira demonstrou, na minha opinião, certa desconcentração no primeiro tempo. Acabou sendo substituído no intervalo, tem que dar uma olhada se essa questão aí pessoal dele não pode estar influenciando na cabeça, no desempenho. Então, Léo Pereira para mim foi mal. Léo Ortiz tomou aquele drible do Yuri Alberto no primeiro tempo que não costuma tomar. Então, só por esse lance, no restante do jogo, não vi maiores problemas no Léo Ortiz, mas nesse lance aí acabou gerando, né? Se ele não fosse com tanta sede ao pote, talvez não tomasse o drible seco e o Flamengo não tomasse aquele gol do Yuri Alberto. Samuel Lino, enfeitando demais. Ele tá se esforçando muito, correndo muito, marcando, sendo muito importante taticamente para o Flamengo, porém não chuta a gol. Ele chutou uma bola no segundo tempo só, depois de 500 tentativas que ele fica penteando a bola para cá, para lá. Nem sempre ele vai ter o ângulo totalmente aberto para chutar. Tem que tentar. Pode ser que bata em alguém e entre, pode ir no goleiro e o rebote, a bola entra, mas tem que chutar pro gol. Não só ele, o Flamengo precisa chutar mais ao gol, mas o Samuel Lino é o que ontem estava me deixando um pouquinho mais pé da vida, porque estava penteando demais a bola e não chutava pro gol de jeito nenhum. Emerson Royal é um que, desde que chegou, eu venho falando, espera que ele vai render ainda, ele vai melhorar, vai jogar bem. Ainda não mostrou que veio,
na minha opinião, ontem, no ataque, ele estava numa rotação diferente do resto do ataque. A bola chegava nele, travava um pouquinho mais, ele precisa se condicionar um pouco mais, taticamente principalmente. Quando a bola chega nele, demora um pouco a girar. Mas não é nem por isso que eu tô criticando, não. Acho que a crítica maior dele é na defesa. Principalmente no segundo tempo, ele deu muito espaço pro ataque do Corinthians. Toda a bola que chegava aqui pela esquerda do Corinthians, o Royal dava 2 metros a 3 de distância ali na marcação. Isso possibilitou muitas bolas cruzadas, limpas, assim, sem muita pressão para cima do jogador do Corinthians. Então, o Royal, na minha opinião, ele ficava meio perdido, ele demorava uns 2 a 3 segundos para ter a reação de ir para cima do jogador do Corinthians e fechar e cercar. Ficava olhando em volta ali para saber o que fazer. O Royal, na minha opinião, ele não foi bem nessa partida e precisa mostrar a que veio. Foi uma contratação cara do Flamengo agora nessa janela. Tem muito a mostrar ainda. Acredito que ele possa mostrar, que ele tenha futebol, mas ainda não mostrou. E nessa partida contra o Corinthians, muito pelo contrário, na minha opinião, não foi bem. Tabela do Brasileiro, agora o Flamengo abre 4 pontos do Cruzeiro. Flamengo com 54, Cruzeiro com 50 pontos. Flamengo ainda tem um jogo a mais. E tem ainda o Palmeiras indo para terceiro com 49, 5 de distância para o Flamengo. E o Palmeiras tem um jogo a menos do que o Flamengo, ou seja, pode chegar aí a 2 de distância se vencer, só que ainda tem confronto direto no Maraca. Ainda vai ter Flamengo e Palmeiras antes do fim do campeonato, que pode aí fazer essa distância aumentar e sacramentar, jogar o Palmeiras para longe dessa disputa de vez. Então, essa vitória foi importantíssima para o Flamengo. Se fosse um empate aí, o Flamengo ainda estaria com 52, estaria a 2 do Cruzeiro, 3 do Palmeiras. Então, o Flamengo abre 5 pontos para o Palmeiras e 4 para o Cruzeiro. Lembrando que quinta-feira agora tem confronto direto contra o Cruzeiro, que pode fazer abrir aí esses 7 pontos para o Cruzeiro e já praticamente jogar o Cruzeiro para fora da disputa do título. Então, é jogo importantíssimo às 8h30 da noite dessa quinta-feira contra o Cruzeiro. E agora vamos ver umas falas aqui. Primeiro, o Flamengo informando os motivos das substituições de Léo Pereira e Vinha. Léo Pereira foi substituído com dores no pé direito após sofrer um trauma durante o primeiro tempo. Vinha foi substituído com uma indisposição estomacal. E o Jorginho, entre os reservas, está com uma imobilização na mão por conta de um trauma sofrido na partida contra o Estudiantes. Por isso aí que ele jogou com aquela atadura, né? Uma proteção na mão. E agora falar do Rossi, que é um monstro nos pênaltis. Não só nos pênaltis, ele está demonstrando evolução também no ponto um pouquinho mais fraco dele, que é a saída de bola. Então, Rossi se tornando um dos principais jogadores do Flamengo, se consolidando, né? Ele vem jogando muito bem. E agora os números dele em pênaltis são 21 pênaltis pelo Flamengo até agora. E dos 21 pênaltis, 8 defendidos, um número absurdo. E aí tem um fato curioso também que a gente trouxe aí, que o De La Cruz já perdeu um pênalti pro Rossi, dando uma cavadinha quando o De La Cruz jogava pelo River e o Rossi jogava pelo Lanús. Na época lá de Campeonato Argentino já aconteceu aí um episódio parecido envolvendo 2 jogadores atualmente no Flamengo. Agora, Rossi falando sobre o pênalti defendido do Yuri Alberto. Tentei esperar até o final e quando consegui ver a bola vindo devagar, para ele tentar cavar, senti um alívio muito grande. O Rossi, acabou que o mérito maior aí do pênalti defendido do Rossi foi o próprio Yuri Alberto ter subestimado Agostinho Rossi para ele fazer a defesa. Agora Carrascal falando sobre a posição treinada com Felipe Luiz, e aí ele falou o seguinte: nós somos jogadores que temos que estar preparados para qualquer tipo de situação dentro de campo, a ideia é sempre ajudar a equipe. Luiz Araújo sobre a importância dessa vitória. O time que quer ser campeão tem que saber sofrer, passar por essas situações. Hoje foi um grande jogo, uma grande vitória de todo o grupo. Estou muito feliz de ter entrado e ajudado com esse gol. Felipe Luiz, em relação a ter completado 1 ano como técnico no elenco profissional do Flamengo, que eu vivo desde o primeiro dia que pisei nessa cidade e comecei a trabalhar nesse clube, é especial. Não sei, só Deus pode explicar. Fico muito feliz por ter completado esse tempo aqui. Quero ficar mais e estou trabalhando para isso. E aí a gente lembra que agora, na data FIFA de outubro, né, depois dessa partida
contra o Bahia. Tem a data FIFA e é a semana aí que tem essa grande chance da renovação do Filipe Luís acontecer. Ele que já negou proposta da Europa, deve sentar novamente aí para negociar a renovação e ficar por pelo menos mais um ano, renovável por mais um. Então é bem provável aí que ele renove até o fim de 2027 e a gente está acompanhando. Qualquer novidade traz aqui para vocês. Filipe Luís rasga elogios a Carrascal e comenta sobre dupla com a Arrascaeta. Eu vinha treinando o Carrascal nas últimas semanas nessa posição e ele entendeu bem. Agora, que jogador! Impressionante o jogo que ele fez. E aí o Filipe Luís falando agora sobre a diferença entre o Flamengo no primeiro e no segundo tempo. Já tivemos vários jogos onde fizemos 2 tempos bons. E tem jogos que vamos pior que os adversários. O adversário também tem qualidade. Jogar aqui na arena não é fácil. Sofremos no começo, mas conseguimos competir. Então, essas são as falas aí. E agora tem uma fala que foi engraçada, né? O Abel Ferreira lá no jogo do Palmeiras, que eles perderam pro Bahia, né? O Rogério Ceni conseguindo essa vitória para cima do Palmeiras. Teve balãozinho do Everton Ribeiro lá, um chapéu em cima do Andréas Pereira. E o Abel Ferreira foi cair naquela de reclamar do gramado da Fonte Nova no Bahia e tomou essa invertida, essa esculachada do Rogério Ceni na entrevista coletiva, que foi sensacional. O Rogério Ceni falou o seguinte: se ele tá reclamando de gramado, não faz muito sentido, porque o Palmeiras só joga no lançamento longo, no chutão. Se tem alguém que está sendo prejudicado pelo gramado, é o Bahia. E aí ele deu essa esculachada lá no Abel Ferreira, que depois disso até então não falou mais nada. E que além disso, né, quem é o Palmeiras para falar de gramado com os outros, que joga aquele gramado de saco plástico lá no estádio deles lá. Então, no Allianz Parque. Então, grama sintética lá de plástico, ainda quer falar da grama dos outros. Abel Ferreira é um fanfarrão mesmo. E agora vamos falar aqui de mercado da bola, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos percar da bola aqui, porque tem informação de que a imprensa internacional tá trazendo de que muitos times lá fora estão com interesse no Wallace Yan. Mesmo com ele não tendo tantas oportunidades nos últimos jogos, tem no mínimo 4 times já preparando oferta para ele já para a próxima janela. Tem time aí que não quer esperar o fim da temporada europeia para trazer, não. E aí, os 2 times que mais estão aí monitorando, questionando valores, ligando para entender melhor a situação, são 2 da Premier League, Crystal Palace e Wolverhampton. E aí, esse jornalista lá fora, o Ekrem Konur, que tem trazido bastante detalhe aí das negociações internacionais, também falou sobre Napoli e Mônaco de olho, com a transferência podendo chegar aí de 20 a 25 milhões de euros, ou seja, beirando aí 150 milhões de reais, é muita grana. E como eu falei há um tempo atrás, acho que se chegarem propostas nesse nível, o Flamengo não segura não. O Wallace Yan é bom jogador, mas esses valores estão, acho que dentro do que o Flamengo considera razoável. Já não tenho certeza se eu acho que vale a pena o Flamengo segurar mais, porque seriam valores muito interessantes. E aí, o Flamengo, além disso, conseguiria com esse dinheiro trazer atacantes de nome, de muita habilidade, que poderiam dar muitos frutos aí também ao Flamengo. Por exemplo, o Tati Castelhanos, outros jogadores aí. Agora, outro jogador também que é citado com times da Europa com interesse por ele
além do Grêmio aqui no Brasil, é o Everton Cebolinha. Tem times aí, principalmente de Portugal, que conhecem o Cebolinha bem, que ele já esteve lá pelo Benfica, de olho no ponta rubro-negro e podem preparar propostas para o fim do ano. Então, o Flamengo deve ter propostas por Everton Cebolinha. Outros que o Flamengo está disposto a negociar, Michael e Juninho, esses não estão tendo tanto interesse ultimamente. Eles já tiveram sondagens aí do mundo árabe, mas não agradaram nem ao jogador nem ao Flamengo, acabaram ficando. O Juninho também teve o interesse do próprio Karabag, do time de onde ele veio, mas ele acabou não saindo. E aí, para encerrar, também existe aí uma informação de que o Pombo, o Richarlison Pombo, volta à mira do Flamengo, que negocia valores para fazer uma investida junto ao Tottenham para trazer o jogador. Então, Richarlison Pombo, jogador aí que poderia ser liberado por valores entre 20 a 25 milhões de euros, pode ser reforço do Flamengo e as negociações estão em andamento. Lembrando que ele chegou a acertar salários aí, algumas janelas para trás, mas acabou não vindo, o negócio não andou para frente, então a gente fica aí no aguardo para saber qual vai ser o desenrolar aí desse assunto e se tiver qualquer novidade sobre Pombo no Mengão, eu trago aqui para vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!